No cenário político brasileiro, a tensão e os escândalos parecem ser constantes, e o recente episódio envolvendo Flávio Dino, o governador do Maranhão, e as figuras proeminentes do Senado, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, não é uma exceção. A revelação de um escândalo bilionário que promete balançar as estruturas do poder em Brasília tem capturado a atenção da mídia e do público. Este artigo vai explorar as nuances desse escândalo, analisando suas implicações e o contexto político em que se desenrola. Flávio Dino pega um 490 escândalo bilionário de Lira e Pacheco. O escândalo em questão gira em torno de alegações de corrupção e desvio de verbas públicas que envolvem altas esferas do governo. Flávio Dino, um político conhecido por suas posturas firmes contra a corrupção, decidiu expor as supostas irregularidades que ligam Lira e Pacheco a uma teia de transações financeiras questionáveis. As investigações apontam que cerca de 490 milhões de reais podem ter sido desviados de programas sociais, uma quantia alarmante que, se confirmada, poderia impactar diretamente o bem-estar de milhões de brasileiros. Dino não se limitou a fazer acusações vazias. Ele apresentou documentos e testemunhos que, segundo ele, comprovam uma rede de favorecimentos e acordos obscuros. A resposta de Lira e Pacheco foi rápida, com ambos negando as acusações e chamando-as de tentativas de desestabilizar suas reputações e, por extensão, suas posições de poder. A batalha retórica que se seguiu tem sido intensa, com cada lado tentando mobilizar apoio popular e político. Flávio Dino, um ex-juiz federal, sempre se destacou como uma voz firme na luta contra a corrupção. Sua trajetória política tem sido marcada por uma série de iniciativas voltadas para a transparência e accountability. Ao expor o escândalo, Dino não apenas reafirma seu compromisso com a ética na política, mas também se posiciona como um adversário direto de figuras que, segundo ele, perpetuam práticas corruptas. Essa postura o coloca em uma posição de destaque, mas também o torna alvo de retaliações políticas. A maneira como Dino tem conduzido essa narrativa é estratégica. Ao se apresentar como um defensor dos interesses do povo maranhense, ele busca consolidar sua imagem como um líder forte que não tem medo de enfrentar o establishment. Essa abordagem pode render dividendos políticos significativos, especialmente em um momento em que a insatisfação popular com a corrupção é alta, e a população clama por mudanças. As consequências desse escândalo não se limitam apenas ao embate entre Dino, Lira e Pacheco. A revelação de tais irregularidades pode abalar a confiança do público nas instituições e criar um clima de instabilidade política. A população, já cansada de escândalos, pode reagir de maneiras imprevisíveis. Protestos, manifestações e um aumento da pressão sobre os políticos para que prestem contas são algumas das possíveis reações que podem emergir desse contexto. Além disso, esse escândalo pode servir como um catalisador para novas investigações em outras áreas do governo. A sociedade civil, incluindo movimentos sociais e organizações não governamentais, pode se mobilizar para exigir mais transparência e responsabilidade, não apenas de Lira e Pacheco, mas de todos os líderes políticos. A pressão popular pode ser uma força poderosa e, em última análise, levar a reformas significativas no sistema político brasileiro. À medida que a situação se desenrola, é difícil prever quais serão as consequências a longo prazo. A batalha entre Flávio Dino e as figuras do Senado pode se intensificar, levando a um conflito prolongado que pode afetar decisões políticas e orçamentárias importantes. A possibilidade de novos escândalos surgirem à tona também não pode ser descartada, especialmente em um ambiente onde a corrupção já se tornou uma questão central no discurso político. O que está claro é que o escândalo bilionário de Lira e Pacheco não será apenas uma nota de rodapé na história política brasileira. As repercussões desse caso podem moldar o futuro da política no Brasil, influenciando eleições, alianças e até mesmo a percepção pública sobre a eficácia das instituições. Flávio Dino, ao assumir uma posição de destaque nessa luta, pode não apenas definir sua própria trajetória política, mas também desempenhar um papel crucial na reforma do sistema político do país. Esse escândalo é um lembrete poderoso de que a corrupção ainda é uma chaga que aflige a política brasileira, e a luta contra ela é uma batalha que deve ser travada por todos. A vigilância e a demanda por transparência nunca foram tão necessárias, e a sociedade civil desempenha um papel fundamental nesse processo.
O desfecho dessa história ainda está por vir, mas uma coisa é certa: o Brasil está atento e exigente, pronto para cobrar aqueles que estão em posições de poder. O escândalo envolvendo Flávio Dino, Lira e Pacheco não apenas acendeu o debate nas esferas políticas, mas também gerou uma onda de reações nas redes sociais. A internet se tornou um campo de batalha onde opiniões e narrativas se chocam a cada segundo. O público, que muitas vezes se sente impotente diante da corrupção, encontrou nas plataformas digitais uma maneira de expressar sua indignação e exigir responsabilização. Hashtags como #ForaLira e #Justiça para o Povo rapidamente ganharam força, mobilizando os cidadãos em torno da causa. A capacidade de Dino de utilizar as redes sociais para disseminar informações e engajar a população é notável. Ele não apenas se apresenta como um político, mas como um cidadão preocupado, utilizando essas plataformas para compartilhar dados, vídeos e depoimentos que corroboram suas alegações. Essa estratégia não só humaniza sua campanha contra a corrupção, mas também o aproxima da população, que se vê refletida em sua luta. O resultado é um aumento do apoio popular, que pode ser crucial em um momento em que a credibilidade das instituições está em jogo. Entretanto, essa dinâmica também traz desafios. A polarização política se intensifica à medida que os apoiadores de Lira e Pacheco contra-atacam, utilizando as mesmas plataformas para deslegitimar as acusações e minar a imagem de Flávio Dino. Essa guerra de narrativas pode criar um ambiente confuso para o eleitor comum, que pode se sentir perdido entre as informações contraditórias. A necessidade de uma comunicação clara e transparente é, portanto, mais urgente do que nunca. Um escândalo dessa magnitude pode ter ramificações profundas nas políticas públicas e na governança em nível federal e estadual. A confiança do público nas instituições é um pilar fundamental para a eficácia de qualquer governo. Quando essa confiança é abalada, as consequências podem ser devastadoras. No caso de um desvio de R$ 490 milhões, a população pode começar a questionar a utilização de recursos destinados a áreas críticas, como saúde, educação e infraestrutura. Flávio Dino, ao levantar essas questões, não está apenas atacando adversários políticos, mas também chamando a atenção para a necessidade de uma reforma mais ampla na maneira como a política é conduzida no Brasil. A transparência e a responsabilidade na gestão pública devem ser prioridades, e a luta contra a corrupção deve ser encarada como uma missão coletiva de toda a sociedade. Isso significa que não apenas os políticos, mas também os cidadãos devem se envolver ativamente na fiscalização das ações dos governantes. Além disso, a pressão por mudanças pode resultar em um ambiente legislativo mais receptivo a propostas de reforma. Projetos que visem aumentar a transparência, fortalecer órgãos de controle e garantir uma gestão ética dos recursos públicos podem ganhar impulso, especialmente se houver um clamor popular significativo. A mobilização da sociedade civil, juntamente com a atuação de políticos comprometidos com a ética, pode ser um pilar fundamental para a construção de um futuro mais justo e transparente. Nesse panorama, a imprensa desempenha um papel crucial. A cobertura do escândalo deve ser feita de forma responsável e investigativa, buscando não apenas reportar os fatos, mas também aprofundar as questões subjacentes que levaram a essas revelações. O jornalismo investigativo é fundamental para expor a verdade e garantir que os responsáveis sejam responsabilizados. No entanto, é vital que a mídia não se torne um instrumento de manipulação e polarização, mas sim um agente de informação e educação. A busca pela verdade deve ser o norte da cobertura jornalística. Isso significa investigar as alegações, ouvir todas as partes envolvidas e apresentar os fatos de maneira equilibrada. A sociedade precisa de informações claras e precisas para formar sua opinião e tomar decisões conscientes. A imprensa, portanto, não deve apenas relatar os acontecimentos, mas também contextualizá-los, ajudando o público a entender as implicações mais amplas do escândalo. À medida que o escândalo de Flávio Dino se desenrola, o Brasil se encontra em um momento crítico. A luta contra a corrupção e a busca por uma política mais ética e transparente não são tarefas fáceis, mas são essenciais para o futuro do país. O envolvimento ativo da população, a atuação vigilante da imprensa e a coragem de políticos como Flávio Dino são elementos que, juntos, podem formar um movimento poderoso em prol de mudanças significativas.
O que vem a seguir? As investigações continuarão, e o público estará atento a cada passo. A pressão por respostas e a demanda por responsabilização não diminuirão. O escândalo não é apenas uma questão de política, é uma questão de moralidade, justiça e o futuro da democracia no Brasil. A esperança é que, a partir dessa crise, surjam oportunidades para reformas que fortaleçam as instituições e devolvam à população a confiança em seus representantes. A luta contra a corrupção é um desafio constante, mas é uma batalha que vale a pena ser travada, em nome de um Brasil melhor. O escândalo bilionário envolvendo Flávio Dino, Lira e Pacheco não apenas repercute entre o público, mas também altera as dinâmicas das relações políticas no Brasil. A política brasileira, já marcada por uma complexa rede de alianças e rivalidades, agora se vê ainda mais tensionada. A forma como os líderes partidários e os diferentes grupos políticos reagem a essas denúncias pode redefinir as alianças e as estratégias eleitorais para o futuro próximo. Por um lado, a vitória de Flávio Dino nessa batalha poderia solidificar sua posição como um líder da oposição e um símbolo de integridade política. Isso poderia atraí-lo para um novo patamar de influência, permitindo que ele mobilizasse apoio em torno de outras causas importantes, como a luta por justiça social e a promoção de reformas necessárias. Por outro lado, se Lira e Pacheco conseguirem desviar a atenção do escândalo ou desacreditar as acusações, isso poderia fortalecer sua posição e consolidar ainda mais seu poder no Senado. A resposta de outros políticos e líderes partidários também será crucial. Alguns podem ver essa situação como uma oportunidade para se distanciar de práticas corruptas e se posicionar como defensores da ética na política, enquanto outros podem optar por defender seus aliados e tentar minimizar os danos. Esse jogo de poder é uma dança delicada, onde cada movimento pode ter repercussões significativas nas próximas eleições e na formação de coalizões políticas. O papel da sociedade civil se torna ainda mais vital em tempos de crise. A mobilização popular, que já começou a tomar forma nas redes sociais, pode se transformar em um movimento mais estruturado, com organizações não governamentais e movimentos sociais se unindo em torno da causa da transparência e da responsabilidade. A pressão sobre os representantes políticos pode se intensificar, com campanhas de conscientização e protestos que exigem respostas claras e ações concretas. Essa mobilização pode ser um fator determinante na maneira como o escândalo é tratado. Quando a população se une em torno de uma causa, a pressão sobre os políticos para que ajam se torna quase insuportável. Isso pode resultar em novas investigações, em uma maior vigilância das atividades do governo e, em última análise, em um chamamento por reformas que fortaleçam a governança e a integridade nas instituições. Além disso, a educação política da população é fundamental. A conscientização sobre os direitos civis e a importância da participação ativa na política pode levar a uma sociedade mais informada e engajada. Os cidadãos devem entender que têm o poder de exigir mudanças e que sua voz é crucial no processo democrático. Essa transformação não acontecerá da noite para o dia, mas cada passo em direção a uma maior participação civil é um passo em direção a um futuro mais justo. Não podemos ignorar o aspecto legal que o escândalo traz à tona. As investigações em torno de Flávio Dino, Lira e Pacheco não apenas envolvem questões políticas, mas também jurídicos, trazendo à luz a necessidade de um sistema judicial que funcione de maneira eficaz e imparcial. A capacidade da justiça de lidar com casos de corrupção, especialmente quando eles envolvem figuras poderosas, é um teste da própria saúde da democracia brasileira. A atuação do Ministério Público e da Polícia Federal será crucial para garantir que as investigações sejam conduzidas de forma transparente e que os responsáveis sejam efetivamente responsabilizados. A pressão popular e a cobertura da mídia podem desempenhar um papel importante em manter a integridade do processo judicial. A falta de ação ou uma resposta lenta por parte das autoridades pode gerar ainda mais desconfiança nas instituições, alimentando a narrativa de que a corrupção é tolerada entre os poderosos. Além disso, o resultado dessas investigações pode ter um impacto duradouro nas leis e regulamentos relacionados à transparência e à governança no Brasil. Se os casos de corrupção forem tratados com rigor, isso pode levar a uma maior implementação de políticas de prevenção, promovendo um ambiente onde a corrupção se torna mais difícil de ocorrer.
Por outro lado, se a impunidade prevalecer, isso poderá desencorajar futuras denúncias e perpetuar um ciclo de corrupção que prejudica o país. À medida que o escândalo de Flávio Dino continua a se desenrolar, o futuro da política brasileira permanece incerto. Porém, a situação também apresenta uma oportunidade única para a sociedade se unir em torno de ideais de justiça, transparência e integridade. A luta contra a corrupção é complexa e multifacetada, mas a mobilização coletiva pode trazer mudanças significativas. Os próximos meses serão cruciais. A forma como os cidadãos, os políticos e a mídia reagirem a esse escândalo moldará o futuro do Brasil. A esperança é que, ao final, a verdade prevaleça e que um novo padrão de responsabilidade e ética na política possa emergir. Essa luta não é de um único homem ou partido, mas de toda uma nação que clama por um Brasil mais justo e transparente. A batalha é longa, mas a determinação do povo brasileiro pode, e deve, ser a força motriz para a mudança. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, também. Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo, da descrição. Boas compras. Neste cenário de crise e questionamentos, as eleições futuras se tornam um ponto focal de interesse e preocupação para todos os envolvidos. O escândalo envolvendo Flávio Dino e as acusações de corrupção contra Lira e Pacheco não apenas abalam a confiança do público nas instituições, mas também podem remodelar o panorama eleitoral. À medida que a população se mobiliza e exige respostas, os políticos que se posicionarem de forma proativa em relação a essas questões poderão colher os frutos do apoio popular, enquanto aqueles que tentarem ignorar ou deslegitimar as preocupações da sociedade podem enfrentar sérias consequências nas urnas. A capacidade de Flávio Dino de se apresentar como um defensor da ética e da transparência pode ser um diferencial significativo em sua trajetória política. Se ele conseguir transformar essa crise em uma plataforma para promover reformas e um novo modelo de governança, sua imagem pode se solidificar como a de um líder comprometido com a justiça. Essa transformação pode não apenas aumentar seu capital político, mas também inspirar outros políticos a adotarem uma postura mais transparente e responsável. Por outro lado, Lira e Pacheco não podem subestimar o impacto que esse escândalo pode ter em suas imagens. Se as investigações avançarem e novas evidências surgirem, a pressão sobre eles para que se expliquem e se responsabilizem poderá se intensificar. A forma como eles lidam com essa situação pode se tornar um fator decisivo em suas campanhas eleitorais. A história política brasileira está repleta de exemplos de figuras que, em resposta a escândalos, foram forçadas a renunciar ou a mudar sua abordagem, e isso pode muito bem ser o destino de Lira e Pacheco. A mobilização em torno do escândalo não deve se limitar apenas a reações emotivas nas redes sociais. É fundamental que a população busque se educar politicamente e se tornar mais ativa no processo democrático. Isso envolve não apenas compreender as questões em jogo, mas também participar ativamente de discussões, protestos e iniciativas que demandem mudanças. A educação política é um pilar essencial para garantir que os cidadãos tenham as ferramentas necessárias para exercer sua cidadania de forma eficaz. Além disso, a participação em fóruns comunitários, debates e grupos de trabalho pode ajudar a fomentar um ambiente onde a ética e a transparência na política se tornem prioridades. Organizações da sociedade civil podem desempenhar um papel crucial nesse sentido, promovendo campanhas de conscientização e capacitação que empoderem os cidadãos a exigir mais de seus representantes. Quando a população se torna informada e engajada, o impacto na política pode ser profundo. O fortalecimento da participação cidadã pode criar um ciclo virtuoso. Quanto mais os cidadãos se envolvem, mais os políticos sentirão a pressão para agir de maneira responsável e transparente. Essa dinâmica pode, gradualmente, reverter a cultura de impunidade que muitas vezes permeia a política brasileira. O futuro da democracia no país depende da capacidade da sociedade de se mobilizar e exigir responsabilidade. À medida que o escândalo de Flávio Dino avança, é vital que se mantenha a visão de um Brasil transformado, onde a corrupção não seja tolerada e a ética prevaleça nas relações políticas. O clamor por justiça e por uma governança adequada é um reflexo do desejo da população por um país mais justo e equitativo.
Essa visão deve ser compartilhada e defendida por todos os que acreditam na democracia e na importância de instituições fortes e transparentes. A luta contra a corrupção é um processo contínuo, que exige vigilância constante e compromisso. O envolvimento da sociedade civil, a atuação corajosa de políticos comprometidos e a responsabilidade da mídia são todos elementos essenciais para construir um futuro onde a corrupção seja a exceção e não a regra. Essa transformação não ocorrerá da noite para o dia, mas, com persistência e unidade, é possível criar um Brasil onde a transparência e a ética sejam valores fundamentais. Em última análise, o escândalo envolvendo Flávio Dino, Lira e Pacheco serve como um chamado à ação. A sociedade brasileira está em um ponto de inflexão, onde as decisões tomadas agora terão repercussões duradouras. A história será escrita pelas ações de todos os envolvidos, cidadãos, políticos e instituições. A esperança é que, por meio da mobilização e da luta incessante por justiça, um novo capítulo na política brasileira possa ser inaugurado, marcado pela integridade, responsabilidade e um compromisso inabalável com o bem-estar da população. A batalha pode ser desafiadora, mas a luta por um Brasil mais ético e justo vale cada esforço. Uma das reformas mais urgentes para combater a corrupção no Brasil é a reforma política, que visa fortalecer as instituições e garantir uma maior transparência nas práticas eleitorais. Isso inclui a implementação de medidas que reduzam a influência do dinheiro na política, como a limitação de doações de campanhas e a criação de um sistema de financiamento público que assegure que todos os candidatos tenham acesso igualitário aos recursos. A transparência nas doações e gastos de campanha é fundamental para que os cidadãos possam acompanhar e fiscalizar como seus representantes estão utilizando os recursos. Além disso, a reforma política deve considerar o aprimoramento do sistema eleitoral, promovendo uma maior representatividade. O sistema proporcional, por exemplo, pode ser reavaliado para garantir que as vozes de diferentes segmentos da sociedade sejam ouvidas. Isso poderia reduzir a polarização e a corrupção que muitas vezes se observa em sistemas onde os partidos políticos. Outra proposta essencial é a reforma do sistema judiciário, que busca garantir que os casos de corrupção sejam tratados de forma rápida e eficiente. A morosidade da justiça muitas vezes permite que os corruptos escapem impunes, criando um ciclo de impunidade que desestimula a denúncia de práticas corruptas. Para isso, é necessário investir em tecnologia e recursos para aprimorar a gestão dos processos judiciais, além de fortalecer a capacitação de juízes e promotores para lidar com casos complexos de corrupção. Ademais, a criação de varas especializadas em crimes de colarinho branco pode contribuir para uma abordagem mais focada e eficaz no combate à corrupção. A celeridade no julgamento e a aplicação rigorosa das penas são fundamentais para desestimular práticas corruptas e restaurar a confiança da população nas instituições. A ênfase na transparência e no acesso à informação é uma das chaves para o combate à corrupção. A implementação de leis que garantam que dados públicos estejam facilmente acessíveis à população é essencial para promover uma cultura de controle social. Isso inclui informações sobre gastos públicos, contratos governamentais e a atuação de agentes públicos. Quando os cidadãos têm acesso a essas informações, eles podem exercer um papel ativo na fiscalização e na responsabilização de seus representantes. A promoção de plataformas digitais que permitam o rastreamento de gastos e investimentos públicos, como já ocorre em algumas cidades e estados, pode ser uma ferramenta poderosa para que a sociedade civil atue como fiscalizadora. Além disso, campanhas de conscientização que eduquem a população sobre seus direitos e como exigir transparência são fundamentais para engajar os cidadãos no combate à corrupção. Por fim, a educação para a cidadania deve ser um pilar central na luta contra a corrupção. É fundamental que as novas gerações sejam educadas sobre a importância da ética, da responsabilidade e da participação ativa na política. Isso pode ser integrado ao currículo escolar, promovendo uma consciência crítica sobre a corrupção e a importância da participação cívica. Programas de capacitação e workshops para cidadãos sobre como denunciar práticas corruptas e exigir responsabilidade dos governantes podem também ser implementados. Fomentar uma cultura de integridade e civismo é vital para que a população sinta-se empoderada e disposta a lutar por mudanças significativas.
As reformas propostas são apenas algumas das muitas medidas que podem ser adotadas para combater a corrupção no Brasil. No entanto, é importante ressaltar que a luta contra a corrupção requer um compromisso coletivo de todos os setores da sociedade, governo, instituições, empresas e cidadãos. A transformação necessária para criar um ambiente onde a corrupção não tem espaço demanda tempo, esforço e determinação, mas é um caminho que deve ser trilhado em conjunto. Somente assim será possível construir um Brasil mais transparente, ético e justo para todos. Exemplos de países e reformas eficazes no combate à corrupção que o Brasil poderia seguir. Singapura é frequentemente citada como um exemplo de eficácia no combate à corrupção. O país implementou um conjunto robusto de reformas que transformaram sua administração pública em uma das mais transparentes do mundo. Um dos pilares dessas reformas foi a criação da Comissão de Práticas Corruptas, que atua de forma independente para investigar e processar casos de corrupção, garantindo que até mesmo altos funcionários do governo sejam responsabilizados. Além disso, Singapura investiu em salários competitivos para funcionários públicos, o que reduziu a tentação de corrupção. A ideia é que, ao oferecer remunerações justas, o governo atrai profissionais qualificados e íntegros, diminuindo o risco de práticas corruptas. O uso de tecnologia para monitorar transações e a implementação de um sistema de denúncias anônimas também são aspectos que poderiam ser adaptados ao contexto brasileiro, promovendo uma cultura de accountability. A Nova Zelândia é reconhecida por suas políticas de transparência e acesso à informação, que são fundamentais para a luta contra a corrupção. O país adotou a Lei de Acesso à Informação, que garante aos cidadãos o direito de acessar documentos e informações do governo. Essa medida não só promove a transparência, mas também permite que a sociedade civil atue como uma importante fiscalizadora das ações governamentais. A Nova Zelândia também investiu em educação cívica, ensinando desde cedo a importância da ética na política. Essa abordagem educacional, que poderia ser implementada nas escolas brasileiras, ajuda a formar cidadãos mais críticos e engajados, capazes de exigir responsabilidade de seus representantes e de participar ativamente da vida pública. A Dinamarca é um exemplo notável de como a construção de uma cultura de integridade e confiança pode levar à redução da corrupção. O país investiu em um sistema de governança que prioriza a transparência e a prestação de contas. Um dos componentes-chave desse sistema é a participação ativa da sociedade civil em processos de tomada de decisão, o que garante que a voz da população seja ouvida e considerada. Além disso, a Dinamarca possui um sistema judiciário eficiente e independente, que lida com casos de corrupção de forma rápida e justa. Essa eficiência é crucial para evitar que a impunidade perpetue a corrupção. O Brasil poderia se beneficiar ao estudar e adotar práticas que incentivem a participação cidadã e fortaleçam a independência do judiciário. A Suécia tem um histórico de combate à corrupção que se baseia no fortalecimento das instituições e na promoção de um ambiente de transparência. O país implementou um sistema de auditoria pública rigorosa, que monitora o uso de recursos públicos e garante que sejam empregados de maneira responsável. Essa auditoria é realizada de forma independente e os resultados são divulgados ao público, permitindo que cidadãos possam acompanhar a gestão de recursos. O sistema sueco também prioriza a educação em ética e integridade, tanto na administração pública quanto nas empresas. Essa abordagem integrada poderia ser um modelo a ser seguido pelo Brasil, que precisa urgentemente de uma cultura de compromisso com a ética nas relações públicas e privadas. Os exemplos de Singapura, Nova Zelândia, Dinamarca e Suécia demonstram que reformas eficazes contra a corrupção são possíveis e podem gerar resultados significativos. No entanto, é fundamental que o Brasil não apenas copie essas práticas, mas também as adapte ao seu contexto cultural e político. O caminho para um Brasil mais transparente e ético envolve a combinação de medidas que promovam a responsabilidade, a participação cidadã e a educação. A luta contra a corrupção é um desafio complexo, mas a adoção de boas práticas internacionais pode ser um passo decisivo nessa jornada. O comprometimento de todos os setores da sociedade é essencial para que mudanças significativas ocorram e que um novo capítulo na política brasileira seja escrito, baseado em princípios sólidos de integridade e justiça. Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like,
Compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este. Até a próxima!